Olá, meu povo! Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos estar falando sobre os componentes sanguíneos. O que é com isso que a senhora quer? Eu quero falar sobre a emoção que acontece na emergência e quais cuidados a gente tem que ter com a bolsa de sangue, como é que a gente faz, quais os cuidados, o porquê desses cuidados, isso nós vamos aprender hoje. Os componentes sanguíneos, nós temos as hemácias, que são as células vermelhas, os leucócitos, as células brancas, os granulócitos, que nós temos os eosinófilos, basófilos e neutrófilos, os agranulócitos, os macrófagos e linfócitos, e as plaquetas, que são os trombócitos. Aí nós temos o eritrócito, que é a hemácia, tá vendo? O eritrócito maduro, a hemoglobina, que tem 4 subunidades M, O2 mais M, e nós temos a oxihemoglobina, carregando o oxigênio. Leucócitos são as células brancas. Os granulócitos, temos os eosinófilos, como eu falei, neutrófilos e basófilos. Os eosinófilos, eles ingerem complexo antígeno-anticorpo, atacam parasitas e estão elevados durante a reação alérgica. Os neutrófilos combatem infecções bacterianas e digerem materiais não próprios. Estão presentes na fase inicial da inflamação. Os basófilos desempenham um papel nos sintomas das reações alérgicas agudas. Os agranulócitos, nós temos o macrófago, que ele faz a fagocitose. O linfócito, células imunocompetentes. Quando a gente tem o que eu queria explicar para vocês? O exame de sangue é justamente para isso. De acordo com o tipo de leucócito que nós temos em alta, o médico sabe o que está acontecendo dentro do nosso organismo. Eles estão envolvidos na produção de anticorpos e na manutenção da resposta imune. Os mais importantes são os linfócitos B e T. As plaquetas. As plaquetas mantêm a integridade capilar, acelera a coagulação e retraem os coágulos. Produção de hemocomponentes. Hemocomponentes e hemoderivados são produtos distintos. Hemocomponentes são obtidos através da coleta de sangue total ou por aférese e gerados a partir do sangue total, através de processos físicos, na centrifugação ou no congelamento. Então, depois que faz a retirada do sangue, ele passa por um processo. Não é simplesmente tirou, utilizou. Produção de hemocomponentes. Aí nós temos o que são os hemoderivados. São os produtos obtidos em escala industrial, a partir do fracionamento do plasma, através de processos físicos químicos. Olha a produção de hemocomponentes. Os hemocomponentes têm o sangue total, se separou o plasma das hemácias, e do plasma nós vimos ali hemoderivados, albumina, globulina, concentração de fatores de coagulação. Por quê? Porque se dividiu, se fracionou o plasma, ok? Hemocomponentes. Concentração de hemácia. Uma unidade de hemácia, ela tem de 250 a 300 ml de hemácia. Pode ser irradiado, lavado, congelado ou filtrado para diminuição radical do número de leucócitos. Deve ser mantido em uma temperatura entre 2 a 6 graus Celsius. A validade é de 35 a 42 dias em refrigeração e 4 horas em temperatura ambiente. O nível de hemoglobina do paciente deve ser mantido sempre aproximado a 10 gramas por decilitro. Pacientes portadores de miocardiopatia isquêmica, submetidos recentemente à revascularização, se beneficiam com níveis de hemoglobina de 10 gramas por decilitro. Esses estudos demonstram uma redução da morbidade e mortalidade no período pós-operatório imediato. O Hemocentro da Unicamp que fez esse estudo, tá? Então, a necessidade
deles, se eles estiverem abaixo disso, faz uma hemotransfusão. Concentração de hemácias na infusão. A via venosa ela é exclusiva para isso, não podendo ser infundido com outras medicações, exceto soro fisiológico a 0,9%, mas mesmo assim não utilizamos, tá? Deve ser realizada 30 minutos, a gente pode utilizar o soro para fazer a lavagem, porém não usamos, tá? Aqui está com soro fisiológico, o paciente está no soro, pega um acesso novo, tá ok? Sempre acesso novo. Deve ser realizada 30 minutos após a retirada da bolsa do refrigerador. Infusão lenta. Então, a gente tira logo dos 2 graus, não. Bota do refrigerador que tá mais geladinho, a gente bota no mais friozinho. Espera o tempo. E quando a gente enfia o equipo na bolsa, a gente não aperta. São hemácias, células. Se você apertar, você vai quebrar. Você espera com a força da gravidade que ela desça e ocupe o equipo, tá? A infusão é lenta nos primeiros 15 minutos, então é 15 gotas por minuto. Não ultrapassar as 4 horas, porque vocês sabem que depois na temperatura ambiente ela só aguenta 4 horas, tá? O controle da hemoglobina após 1 hora de término da infusão, então vamos fazer testes, vai ter que coletar sangue desse paciente, tá bom? Utilizar catéteres de grosso calibre, Gelco 18 ou 20, até porque é uma célula. Se o calibre for pequeno, vai quebrar, tá ok? Concentração, as indicações. Sangramentos agudos, subagudo, de 25 a 50% de volume de sangue, com evidência de prejuízo da oferta de oxigênio nos tecidos. Ou hemoglobina menor que 6 a 7, tá? Pacientes em pré-operatório com previsão de perda sanguínea intraoperatória. Aí tem também hemoglobina pré-operatória em paciente que está menor de 6, de 8 e que sabe que na cirurgia vai perder muito sangue. Paciente coronariopata. O que é coronariopata? Lembra as coronárias que irrigam o coração? Ele tem uma doença, uma apatia nas coronárias. Tá? Em pré-operatório, cuja hemoglobina é menos de 10. Paciente portador de anemia crônica, com hemoglobina menor que 6 a 7. E sintomático, síncope, dispneia, hipotensão postural, taquicardia, angina ou ataque isquêmico transitório. Não esquecendo que às vezes a gente usa muito hemoderivado nas emergências obstétricas, com muito caso de curetagem ou abortos retidos, e aí a pessoa já vem com um tempo tendo sangramentos, e quando chega, às vezes, num estado muito difícil e precisa de hemotransfusão. As plaquetas. Uma unidade tem de 0,5 a 1.011 plaquetas em 50 a 70 ml de plasma por centrifugação. Unidade obtida por aférese de 3 a 5 vezes 1.011 plaquetas em 200 a 300 ml de plasma. Equivale a 6 unidades individuais. Podem ser guardadas a temperatura ambiente, de 20 a 22 graus Celsius. Validade de 5 dias antes de serem descartadas, se mantida no agitador. A população que utiliza este hemocomponente é composta prioritariamente de pacientes oncohematológicos, tá ok? Ele tem uma situação. Por exemplo, ele tem um problema, ele não forma plaqueta, ele está com uma situação de câncer, de leucemia, ou de má formação, ou a medula deformada, ele entra nas guias de condutas de hemoterápicas, tá bom? Tem locais que só conduzem os pacientes e trabalham com isso, tá? E geralmente esses pacientes, eles são transferidos para o local de assistência. Concentração de plaquetas por infusão. Infugir dentro de 1 hora com gotejamento livre. Controles na primeira hora após a infusão e após 16 a 24 horas para avaliar a viabilidade plaquetária. Uma vez retiradas do agitador, devem ser infundidas o mais rápido possível. Uma unidade por 10 kg do paciente. Então, cada 10 kg do paciente, ele tem que tomar uma unidade. Indicações. Basicamente, as indicações de transfusão,
tá? De concentrados de plaquetas, estão associadas às plaquetopenias, desencadeadas por uma falência medular. Raramente é indicada a reposição de plaquetopenia por destruição periférica ou alterações congênitas de função plaquetária, ok? Plasma fresco congelado. É obtido por centrifugação ou por aférese. Uma unidade é 250 ml de plasma, com todos os fatores de coagulação. 400 ml se coletado por aférese. Isso não são dados que nós temos que gravar. Eu só dou o dado logo de quantas ml do tudo que vai ser, só para vocês terem uma noção e as imagens. Pô, ali é uma bolsa de plaquetas, aquele amarelinho ali que é a proporção é uma bolsa de plaquetas. E você pode ser, vai chegar na sua mão às vezes no isopor, quando é hemácia, geladinha. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou transcorrer com isso? A enfermeira vai e você tem que dar o suporte e você precisa compreender do que está acontecendo. É constituído basicamente de água, proteínas, albumina, globulinas, fatores de coagulação e outras, carboidratos e lipídios. É completamente congelado até 8 horas após a coleta e mantido no mínimo a 18 graus Celsius negativo. Plasma fresco congelado. Iniciar com O2, unidade de plasma fresco, como é que eu vou explicar para você? Congelado após 1 hora, colher novo. Como é que o médico faz? Ele inicia 2 unidades de plasma fresco congelado. Que ele vem como ele não lembra que eu falei que tem uns que não necessita, pode ficar em temperatura ambiente, mas não é o caso aí do plasma e da hemácia do que eu estou falando. Aí ele faz 2 transfusões. Ele pega o plasma e faz. Só depois do teste é que ele pode fazer outra transfusão. Tá ok? Para ele ver os valores da plaqueta, ok? Como é que elas estão agindo, tá bom? E isso a gente infunde, claro, depois do descongelamento na temperatura ambiente. E claro, tem que estar em 37 graus Celsius, porque também se eu botar um negócio gelado dentro da pessoa, ela vai ter frio, uma queda de temperatura e o corpo pode achar ainda estranho, mais anticorpos ainda vai contra aquilo que está sendo infundido. Quando eu falo é como ele vem gelado, mais rápido. Por que, a senhora explicou 2 unidades? Porque aí, vamos dizer que tem lá na geladeira mais de 2 unidades. Então, eu tenho que saber que eu terei que tirar as 2 unidades para poder utilizar. E depois, se for necessário utilizar mais, ver a quantidade com o médico. Mas eu sei que de início eu só posso dar 2. E eu vou lá ver a prescrição médica. Se tem 2 lá, eu já vi que eu tenho que dar as 2 logo. Porque a norma é dar 2, fazer o teste e depois dar mais. Se ele passou só 1, não, eu só retiro 1. Mas eu preciso compreender, porque senão, preste atenção. Eu tirei 1, aí vou deixar lá. A outra, essa já chegou na temperatura ambiente, eu vou dar e a outra agora que eu vou tirar da geladeira. Não é assim, ok? Do congelador, da parte de freezer que fica. Não é assim, tá? Por isso que é importante nós compreendermos. Plasma fresco congelado. Tempo de protrombina e de tromboplastina parcial ativada forem 1,5 vezes maior que o valor normal sem sangramento em pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos ou invasivos. Essa é a indicação. Sangramento ativo em pacientes que utilizam anticoagulantes orais. Deficiência de fatores isolados de coagulação, como 2, 5, que são fatores de coagulação, tá? Assistência geral de enfermagem durante a hemotransfusão. Qual é essa assistência? E não é para você escrever isso aí não, que eu botei como pesquisa. Pesquisem mais um pouco para vocês terem mais informações. Antes e durante a transfusão, comparar dados do paciente com prescrição e os da unidade de hemocomponente, verificar os sinais vitais antes e após e registrar, permanecer à beira do leite durante os primeiros 15 minutos, tá? Às vezes tem muitas reações.
Iniciar com 15 gotas por minuto e depois de acordo com a prescrição médica, observar o paciente, verificar os sinais vitais e a viabilidade do acesso a cada 30 minutos, trocar o equipo a cada infusão a cada 4 horas. Porque você sabe que a bolsa tem que durar 4 horas. Se o médico passou 2 e vai instalar outra, independente, troca-se o equipo para não ter coagulação. Pós-transfusão, verificar sinais vitais, registrá-los no prontuário e compará-los com os anteriores. Comunicar alterações significativas ao médico. Observar atentamente o paciente durante 15 a 30 minutos após transfusão. Olha, sinais vitais inclui temperatura, porque tende a ter um aumento de temperatura. Porque quando eu falo sinais vitais, todo mundo só lembra da frequência cardíaca, frequência respiratória, PA, aí vem dor e esquece da temperatura, tá? Classificação. As reações que acontecem, tem aquelas imediatas agudas, ocorrem durante ou até 24 horas do procedimento transfusional. Tardias surgem depois das 24 horas. Toda a reação transfusional deve ser registrada e notificada. Às vezes até uma coloração diferente da urina. Tudo a gente anota e tudo a gente guarda, porque às vezes uma reação é natural do nosso corpo, mas precisamos ver o nível dessa reação e o transcorrer a cada minuto dessa reação. Reações imediatas. Reação hemolítica aguda, associada à incompatibilidade ABO, por infusão de bolsa não compatível. Sinais e sintomas: taquicardia, hipotensão, poliartralgia severa, dor lombar, queimação no sítio da infusão. Tratamento: parar imediatamente a infusão. Trocar o acesso, manter o soro fisiológico a 0,9%, manter perfusão renal, tá? Adequada. Ok? Prevenção: identificação adequada de amostras, hemocomponentes e pacientes. Então, vai fazer tudo correndo, tá? E, às vezes, uma hemodialisezinha vai ser necessário, ok? Reações alérgicas, é muito comum. Essa relacionada à hipersensibilidade a proteínas plasmáticas, sinais e sintomas: eritema, urticária e espirros. Tratamento: interromper a transfusão e manter o acesso com soro fisiológico a 0,9%. Se necessário, utiliza-se antihistamínicos, tá? Prevenção: uso prévio de antihistamínicos, tá? Então, geralmente, se dá, dependendo da pessoa que tem reação alérgica, se dá antihistamínicos antes de dar o hemocomponente. Imediatas: reação febril não hemolítica. É definido como aumento da temperatura acima de 1 grau Celsius durante ou após a transfusão de sangue, sem outra explicação. Sinais e sintomas: febre, temores e calafrios que causam grande desconforto ao paciente. Isso é muito comum. Tratamento: parar imediatamente a infusão, trocar o acesso, manter solução isotônica, administrar antipiréticos, né, conforme prescrição médica, devendo evitar AS, porque é anticoagulante. Prevenção: pré-medicação com antitérmico nos casos recorrentes e uso de hemocomponentes desleucocitados, tá? Sem leucócitos. Tardias: TAG VHD, doença do enxerto versus hospedeiro. O que é isso? É uma reação rara, extremamente grave, onde há a transfusão de linfócitos imunocomponentes do doador para um receptor imunocomprometido. Sinais e sintomas: dermatite, diarreia aquosa com perda de 3 a 4 litros, elevação da enzima hepática, pancitopenia. Tratamento: não existe tratamento eficaz. O índice de mortalidade é de 90% a 100%. Por isso, é muito raro transfusionar em imunocomprometidos. Prevenção: irradiação com raios gamas de componentes celulares. Quando o imunocomprometido precisa de uma transfusão, se é pensado muito. Só no caso extremo de necessidade, tá? Assistência à enfermagem às reações.
considerar qualquer queixa apresentada pelo paciente, interromper imediatamente a transfusão em caso de anormalidade, manter acesso com infusão de soro fisiológico a 0,9% se for interrompido, verificar os sinais vitais, comunicar ao médico responsável. Conferir todos os rótulos, etiquetas e registro 300 vezes se necessário. Conferindo os dados do paciente com a unidade de hemocomponente e a prescrição. Se necessário, colher uma amostra de 10 ml de outro acesso do paciente para enviar para o hemocentro, juntamente com o relato da intercorrência. Então, tem muita gente que quer, não no local onde está recebendo o hemoderivado, porque senão você vai colher o hemoderivado. Você vai funcionar um novo acesso e é feita a coleta. Geralmente, quem tem um centro de hemoderivado nos hospitais é eles mesmos que vêm e funcionam o acesso para colocar o hemoderivado. E eles já fazem a coleta no outro lado para levar para lá para ver justamente o estudo, tudo direitinho, tá? E quando tem alguma coisa a gente liga e a equipe técnica já vem para poder transcorrer com todos os cuidados. O registro no prontuário deve conter o horário, o número de unidades infundidas, procedimentos pós-reação e medicações administradas. Anotar também no livro de ocorrência. Considerações gerais. A maioria das padronizações de indicação de hemocomponentes está baseada em evidências determinadas através de análise de grupos de pacientes, nunca devendo ser empíricas ou baseadas somente na experiência do profissional médico envolvido. A requisição do produto hemoterápico deve ser preenchida da forma mais completa possível, prescrita e assinada por médico e está registrada no prontuário do paciente. Então, muitas das vezes nós preenchemos e o médico assina, a enfermeira preenche, ele fala o que precisa e assina. Então, temos que ter muito critério, ok? E preencher tudo direitinho. Não existe contraindicação absoluta à transfusão em pacientes com febre. É importante diminuir a febre antes da transfusão, porque o surgimento de febre pode ser um sinal de hemólise ou de outro tipo de reação transfusional. De forma geral, muitas das reações podem ser evitadas com o cumprimento das normas técnicas. Uma delas é a permanência à beira do leito durante os primeiros 15 minutos da infusão, que é muito raro de cumprirem. Essas são algumas referências. E aqui, obrigada, doe sangue e ajude a salvar vidas. Bons estudos, gente. Tchau, tchau.